Quanto vale uma hora? Não o que você recebe por ela. O que ela vale. São coisas diferentes. E é exatamente nessa diferença, nesse espaço entre o que uma hora de trabalho humano vale e o que ela é paga, que Karl Marx passou 20 anos da sua vida. Que escreveu em pobreza, em exílio, com filhos morrendo de doenças que o dinheiro teria curado. Que produziu, em 1867, um livro de quase 900 páginas sobre a pergunta mais simples e mais incômoda da economia moderna: de onde vem o lucro? O Capital não é um manifesto, não é uma profecia, é uma dissecação. Marx pega o capitalismo como um médico legista pega um corpo, não com raiva, mas com bisturi, e vai abrindo, camada por camada, até mostrar o mecanismo que está por baixo de tudo. E o que ele encontra não é maldade, não é conspiração. É algo muito mais perturbador do que isso. Antes de seguir, preciso que você guarde uma coisa. A ideia que quase todo mundo erra em O Capital é que Marx está descrevendo um sistema que deu errado. Na verdade, ele está descrevendo um sistema que funciona exatamente como foi projetado. E é justamente esse funcionamento perfeito o problema. Tudo começa com a frase de abertura do livro. Uma frase que parece banal até você entender o que ela carrega. A riqueza das sociedades onde reina o modo de produção capitalista aparece como uma enorme coleção de mercadorias. Aparece, não é. Aparece. Marx está dizendo, logo na primeira linha, que o capitalismo é um sistema de aparências, que as coisas não são o que parecem ser. E para entender por quê, você precisa entender o que é uma mercadoria. Não no sentido comum, mas no sentido que Marx dá ao termo. Uma mercadoria tem dois lados. Tem um valor de uso, o que ela faz, o que a torna útil. Um pão alimenta, um casaco aquece, uma faca corta. Esse valor existe independentemente de qualquer sistema econômico. Existiria numa ilha deserta, mas tem também um valor de troca, quanto ela vale em relação a outras coisas no mercado. E esse valor não tem nada de natural. É uma construção social, é uma quantidade abstrata de trabalho humano que foi cristalizada no objeto durante sua produção. Marx chama isso de trabalho abstrato. Não o trabalho concreto e específico do tecelão que teceu o pano ou do ferreiro que forjou a faca. Mas o trabalho humano em geral, tempo de vida humana, que foi incorporado à mercadoria e que na troca se equipara ao tempo de vida incorporado em qualquer outra. Aqui está o ponto que tudo o mais vai depender. Quando você compra uma coisa no mercado, não está comprando apenas um objeto útil. Está comprando o tempo de vida de outra pessoa. Tempo que foi gasto, consumido, transformado em coisa, e que agora circula no mercado como se fosse uma propriedade natural do objeto, como se o valor fosse algo que a mercadoria simplesmente tivesse, como o ferro tem peso ou o açúcar tem doçura. Marx dá um nome para isso. Chama de fetichismo da mercadoria. É uma das ideias mais sofisticadas do livro e também das mais importantes. O fetichismo é o processo pelo qual as relações entre pessoas, relações de trabalho, de exploração, de poder, se disfarçam de relações entre coisas. O preço de um objeto parece uma propriedade objetiva, natural, inevitável. Mas é, na verdade, uma relação social cristalizada. É a expressão de quanto trabalho humano a sociedade considera necessário para produzir aquilo. O valor, diz Marx, é um hieróglifo social. Os homens escrevem-no nas coisas sem perceber, e depois passam décadas tentando decifrá-lo, como se fosse um mistério externo e não algo que eles próprios criaram. Para tornar isso concreto, Marx usa um exemplo que parece simples e é devastador. Robinson Crusoe, na ilha deserta. Robinson trabalha, pesca, carpinteja, cozinha, faz cestas. Ele sabe exatamente quanto tempo cada tarefa leva e distribui seu dia de acordo com a dificuldade e a necessidade de cada uma. Não há mistério no valor das coisas que ele produz. Ele mesmo as produziu, com seu próprio tempo, para sua própria necessidade.
A relação entre esforço e resultado é transparente. Agora coloca Robinson no mercado capitalista. Ele produz a mesma cesta, mas agora a cesta não é sua. É uma mercadoria. Ela tem um preço que parece não ter nada a ver com quanto tempo ele levou para fazê-la. O preço sobe e desce conforme a oferta e a demanda, conforme os concorrentes, conforme variações que Robinson não controla e mal consegue observar. A relação entre o seu trabalho e o valor da cesta se tornou opaca, mediada por forças que parecem externas e objetivas. O que mudou? Não o trabalho em si, não a cesta. O que mudou foi a forma social em que o trabalho acontece. Na ilha, Robinson trabalha para si, diretamente, e a relação é clara. No mercado capitalista, ele trabalha para vender, e o ato de vender submete seu trabalho a uma lógica que não é sua. O valor que ele criou passa a circular como se fosse uma propriedade da mercadoria, e não o resultado do seu tempo de vida. Pensa nisso um momento. Toda vez que você olha para o preço de algo e pensa, vale isso? Você está tentando decifrar esse hieróglifo. Toda vez que você olha para o seu salário e pensa, é justo? Você está perguntando algo que o mercado não foi projetado para responder. Porque o mercado não mede justiça, mede equivalência. E equivalência e justiça, em Marx, são coisas completamente diferentes. A equivalência diz que a troca foi feita a valor de mercado. A justiça perguntaria quem determinou esse mercado, em que condições, com que história. O preço apaga essas perguntas. Transforma relações humanas em números. Agora chegamos ao coração do livro. A pergunta que Marx quer responder é esta. Num sistema onde tudo é trocado por seu equivalente, onde ninguém compra por menos nem vende por mais do que o valor justo, como é possível que o capitalista sempre saia com mais dinheiro do que colocou? Parece um paradoxo. Se todas as trocas são justas, de onde vem o lucro? A resposta de Marx é precisa e brutal. O segredo não está na circulação, na compra e na venda. Está na produção. Especificamente, está numa mercadoria muito especial que o capitalista compra no mercado: a força de trabalho. A força de trabalho é a única mercadoria que, quando consumida, cria mais valor do que custa. O trabalhador vende ao capitalista sua capacidade de trabalhar por um dia. E o valor dessa capacidade é determinado pelo que custa reproduzi-la: comida, moradia, vestuário, o necessário para que o trabalhador apareça amanhã em condições de trabalhar de novo. Digamos que isso custe o equivalente a 6 horas de trabalho. Mas o capitalista não comprou apenas 6 horas. Comprou uma jornada inteira de 12. Nas primeiras 6 horas, o trabalhador produz o equivalente ao seu próprio salário. Marx chama isso de trabalho necessário. Nas 6 horas seguintes, ele continua trabalhando, mas o que produz já não é dele. É do capitalista. Marx chama isso de mais trabalho, e o valor que ele cria é a mais-valia. Guarda isso. Porque é aqui que a aparência de justiça se desfaz completamente. A transação foi legalmente perfeita. O trabalhador vendeu sua força de trabalho pelo seu valor de mercado. O capitalista pagou o preço justo. Não houve roubo, não houve fraude, não houve violação de contrato. E, no entanto, ao final do dia, o capitalista tem mais valor do que tinha antes. E o trabalhador tem exatamente o mesmo que tinha, apenas mais cansado. A exploração, em Marx, não é um abuso do sistema, é o funcionamento normal do sistema, é o mecanismo pelo qual o capital se reproduz e cresce, não apesar das regras do mercado, mas por causa delas. E o capitalista não precisa ser cruel para que isso funcione. Não precisa nem querer explorar, basta que ele compre força de trabalho pelo seu valor e a use pelo tempo pelo qual a comprou. O resto é mecânico. Aqui Marx introduz uma distinção que vai carregar muito peso no restante do livro: capital constante e capital variável. Capital constante é tudo que o capitalista investe em meios de produção: máquinas, matéria-prima, instalações.
Esse capital não cria valor novo. Ele apenas transfere ao produto o valor que já tinha. Uma máquina que custou 100.000 horas de trabalho para ser fabricada vai transferindo esse valor, aos poucos, aos produtos que ajuda a produzir, mas não adiciona nem uma hora a mais do que aquelas 100.000 originais. Capital variável é o investido em força de trabalho. E esse é o único que cria valor novo. Porque a força de trabalho, como já vimos, produz mais do que custa. O trabalhador não transfere ao produto apenas o valor do seu salário. Cria valor adicional, que vai além do que recebeu. Daí o nome, variável. Porque é o único componente do capital que varia, que cresce, que se valoriza no processo. Isso tem uma consequência que Marx desenvolve e que ficou famosa. Quanto mais o capitalista substitui trabalho vivo por máquinas, quanto mais o capital constante cresce em relação ao variável, mais o sistema como um todo se priva da sua única fonte de valor novo. Cada trabalhador substituído por uma máquina é mais-valia que deixa de ser produzida. A lógica que impele cada capitalista individual a mecanizar a produção para reduzir custos é, do ponto de vista do capitalismo como sistema, uma tendência autodestrutiva. Marx via nisso uma das contradições fundamentais do sistema. A busca racional do lucro individual produz coletivamente as condições para crises periódicas, desemprego estrutural e concentração crescente de riqueza. Não como falha, como consequência lógica. Se há um capítulo de O Capital que ainda corta fundo hoje, é o capítulo sobre a jornada de trabalho. Marx não está fazendo filosofia aqui. Está citando relatórios de inspeção de fábricas inglesas, depoimentos de trabalhadores, inquéritos médicos. E o que esses documentos mostram é sistemático. O capital, deixado a si mesmo, tende a expandir a jornada de trabalho ao máximo biologicamente suportável. E às vezes além. Crianças de 7 anos trabalhando em turnos de 16 horas em fábricas de fósforos. Padeiros dormindo na farinha porque não havia tempo para ir para casa. Mulheres em fábricas de cerâmica com os pulmões destruídos aos 30 anos. Marx cita: ele não inventa. Os números estão nos relatórios do Parlamento Britânico. Por que isso acontece? Não por sadismo, por lógica de capital. O capitalista comprou a força de trabalho por um período. Durante esse período, ele quer extrair o máximo de mais-valia possível. Cada hora extra de trabalho é mais-valia adicional sem custo adicional. O salário já foi pago. Portanto, a tendência natural do capital é estender a jornada, intensificar o ritmo, reduzir as pausas, substituir trabalhadores adultos por crianças, que custam menos, substituir trabalhadores por máquinas que não cansam, não adoecem, não reclamam, mas que também transferem ao produto apenas o valor que custam sem criar mais-valia nova. Mas há um limite. O trabalhador é uma mercadoria com uma peculiaridade incômoda. Ele se desgasta. Uma jornada de 18 horas não só consome o dia, consome o trabalhador. Reduz sua expectativa de vida, compromete sua capacidade futura de trabalhar. O capital individual, no curto prazo, não tem incentivo para se importar com isso. Quando este trabalhador se gastar, haverá outro. É o que Marx chama de exército industrial de reserva, a massa de desempregados que mantém os salários baixos e os trabalhadores empregados sempre ameaçados de substituição. E aqui está um dos momentos mais vivos do livro. Marx não descreve apenas o argumento do capitalista, descreve também o argumento do trabalhador e os coloca em confronto direto, numa passagem que parece escrita hoje. O capitalista diz: comprei sua força de trabalho pelo seu valor, tenho direito de usá-la pelo tempo que paguei. O trabalhador responde: tenho uma vida de duração normal, quero usá-la normalmente. Você não comprou minha vida, comprou minha força de trabalho por um dia. E eu preciso que essa força esteja disponível amanhã, e depois de amanhã, por anos. 2 direitos em conflito, ambos fundados na lógica da troca de mercadorias. O capitalista que insiste em 12 horas e o trabalhador que reivindica 8.
Os dois estão usando as mesmas regras do mercado para chegar a conclusões opostas. E Marx escreve, com precisão: entre direitos iguais, quem decide é a força. Foi a força, organizada em sindicatos, manifestada em greves, legislada em parlamentos depois de décadas de luta, que estabeleceu os limites da jornada de trabalho. Não a bondade dos capitalistas, não a sabedoria do mercado. A resistência coletiva dos que vendiam sua força de trabalho e descobriram que vender individualmente os deixava sem força nenhuma. Marx distingue dois tipos de mais-valia. A mais-valia absoluta, obtida simplesmente estendendo a jornada de trabalho, e a mais-valia relativa, obtida tornando o trabalho mais produtivo, de modo que o trabalhador produza o equivalente ao seu salário em menos tempo, sobrando mais tempo para o trabalho não pago. A introdução de máquinas, a divisão do trabalho, a organização científica da produção, tudo isso serve primariamente para aumentar a mais-valia relativa, para que o trabalhador produza mais em menos tempo, e o excedente seja maior. Isso explica uma coisa que intuitivamente parece paradoxal. Por que o avanço tecnológico que aumenta a produtividade não necessariamente melhora a vida dos trabalhadores? Porque a tecnologia, num sistema capitalista, não pertence aos trabalhadores. Pertence ao capital. E quando o capital a usa, usa para produzir mais em menos tempo, o que pode significar menos trabalhadores necessários, salários menores por unidade produzida, ou simplesmente mais mercadorias no mercado. O benefício vai para quem possui o capital, não para quem opera a máquina. Há aqui uma contradição que Marx vai desenvolvendo ao longo do livro. O capitalista individual quer pagar o mínimo possível aos seus trabalhadores, mas o capitalismo como sistema precisa que os trabalhadores em geral ganhem o suficiente para comprar as mercadorias que produzem. Cada capitalista tenta resolver esse problema às custas dos outros. E o resultado coletivo é instabilidade, crises, ciclos de expansão e colapso que o sistema não controla, apenas atravessa. É aqui que o argumento começa a se fechar. E a imagem que emerge não é de vilões e heróis, é de uma engrenagem que gira com sua própria lógica e que tritura tudo que entra em contato com ela, não por maldade, mas por design. No livro, há um momento que a maioria dos resumos não menciona, e que para o tempo quando você percebe o que Marx está dizendo. É o detalhe da força de trabalho que custa 6 horas para ser reproduzida, mas que é usada por 12. Marx escreve: o fato de que meia jornada de trabalho seja necessária para manter o trabalhador vivo por 24 horas de nada importa ao trabalhador que quer trabalhar uma jornada inteira. Leia isso de novo. O trabalhador quer trabalhar a jornada inteira. Não porque é forçado, porque precisa, porque meia jornada não paga o aluguel, porque a concorrência de outros trabalhadores empurra o salário para baixo até o mínimo necessário, porque o sistema cria a necessidade que justifica a exploração. Marx não está descrevendo um trabalhador passivo e explorado por um capitalista malévolo. Está descrevendo como o próprio trabalhador é levado, pela lógica da sua situação, a oferecer mais do que o estritamente necessário, a competir com o trabalhador ao lado, a aceitar condições progressivamente piores para não perder o emprego para alguém disposto a aceitar condições ainda piores. É um sistema que se autorregula pela miséria, e esse detalhe, de que a exploração não precisa de coerção, que ela funciona melhor quando parece livre, é o que faz o Capital ser um livro diferente de qualquer panfleto revolucionário. Há um momento em O Capital onde Marx para de analisar o presente e vai ao passado, e o que ele encontra lá destrói completamente a fábula que o capitalismo contou sobre si mesmo. A fábula diz assim: havia uma vez pessoas industriosas e frugais que trabalharam duro, pouparam, acumularam capital, e com esse capital começaram a contratar outros para trabalhar para elas. O capitalismo nasceu da virtude, da poupança, da previdência, do esforço. Marx chama isso de fábula pueril, e então mostra o que realmente aconteceu. O capitalismo não nasceu da poupança, nasceu da violência.
da expulsão dos camponeses ingleses de suas terras comuns no século XV e XVI. Os cercamentos que transformaram campos coletivos em pastagem privada para ovelhas, porque a lã era mais lucrativa do que os camponeses. Da destruição das comunidades rurais que sustentavam milhões. Da criação, por decreto e por força, de uma massa de homens sem terra, sem ferramentas, sem alternativa, obrigados a vender sua força de trabalho para sobreviver. E além da Inglaterra, a descoberta e o saque das Américas. O extermínio e a escravização das populações nativas nas minas de prata. O tráfico de africanos escravizados, que Marx descreve sem eufemismo como a aurora da era da produção capitalista. A pilhagem sistemática das Índias Orientais pela Companhia Inglesa. A dívida pública usada como alavanca para concentrar riqueza nas mãos de poucos credores, enquanto a massa da população pagava impostos para honrá-la. Marx cita W. Howitt, historiador cristão da época. As barbaridades e as iníquas crueldades perpetradas pelas assim chamadas raças cristãs em todas as regiões do mundo e contra todos os povos que conseguiram subjugar não encontram paralelo em nenhuma era da história universal. Isso não é retórica, é o registro histórico da acumulação primitiva, o processo pelo qual o capital inicial foi criado. Não pela frugalidade dos ricos, mas pela expropriação dos pobres. Não pela virtude do mercado, mas pela violência do Estado colonial. O que é decisivo entender é que essa violência não é um episódio histórico encerrado. É a fundação sobre a qual o mercado livre foi construído. Os que chegaram ao mercado com capital já acumulado, por herança, por conquista, por privilégio, não partiram do mesmo ponto que os que chegaram apenas com sua força de trabalho. O ponto de partida foi determinado antes do mercado começar. E o mercado, neutro e imparcial em suas trocas, reproduz e amplifica as desigualdades que herdou. E Marx faz uma observação que fecha o argumento com precisão cirúrgica. O capital, escreve ele, nasce escorrendo sangue e lama por todos os poros, da cabeça aos pés. Não como exagero retórico, como descrição histórica, como a resposta à fábula da origem virtuosa do capitalismo, uma resposta documentada, cap a cap, a partir dos arquivos do próprio parlamento britânico que registrou o que aconteceu. O que isso significa para hoje? Significa que toda a estrutura atual, cada propriedade, cada empresa, cada título de dívida, repousa sobre essa fundação. Que o ponto de partida não foi o mercado livre e a troca voluntária, mas a expropriação forçada de quem não tinha como resistir. E que o mercado livre veio depois, como a forma de organizar o que já havia sido tomado. Voltamos à pergunta do começo. Quanto vale uma hora da sua vida? Marx não responde com um número. Responde com uma análise. O que você recebe por uma hora de trabalho é determinado não pelo valor que você cria, mas pela lógica de um sistema que precisa que você receba menos do que cria para que o sistema continue funcionando. Isso não é uma acusação moral ao seu patrão. É uma descrição estrutural de como o capital se reproduz. Seu patrão individual pode ser uma pessoa razoável, até generosa dentro do que o mercado permite. Mas o mercado determina o que é possível. E o que é possível, no longo prazo, é que quem tem capital compra força de trabalho, e quem tem força de trabalho vende tempo de vida. Marx passa o livro inteiro mostrando que esse processo é histórico, não eterno. Que teve uma origem violenta, documentada, que tem uma lógica, a acumulação de capital às custas do trabalho vivo, e que tem contradições internas que o tornam instável, a tendência à concentração de riqueza que vai esvaziando o mercado consumidor, a substituição de trabalhadores por máquinas que vai reduzindo a própria fonte de mais-valia, as crises periódicas que o sistema gera e não consegue resolver sozinho. Perto do final do livro 1, Marx descreve o que chama de tendência histórica da acumulação capitalista. Com o número crescente de capitalistas se concentrando em poucos,
e a massa de trabalhadores crescendo, sendo organizada pelo próprio processo de produção, reunida em fábricas, treinada em disciplina coletiva, forçada a agir em conjunto pela própria lógica da produção em escala. Marx vê o sistema criando, involuntariamente, as condições da sua própria superação, não como profecia, como análise estrutural. O sistema que expropriou os camponeses para criar o proletariado cria, ao fazê-lo, uma classe que tem cada vez menos a perder e cada vez mais capacidade de ação coletiva. A concentração de capital é, ao mesmo tempo, a concentração de miséria e a concentração de força. Marx não especifica o que vem depois. Essa abertura não é omissão, é deliberação. O capital não é um roteiro de revolução. É uma teoria do presente que abre o horizonte do futuro sem preencher os detalhes que apenas a história poderia preencher. O que você faz com essa análise é uma pergunta diferente. Uma que o capital deixa em aberto com deliberada sobriedade. Marx não escreve um guia de ação. Escreve uma teoria. E uma teoria, diz ele, só se torna força real quando agarra as massas. Quando deixa de ser hieróglifo e volta a ser o que sempre foi, a descrição das relações entre pessoas reais, em tempo real, usando e sendo usadas. Há algo que Marx nunca perdeu de vista, mesmo nas páginas mais áridas de análise econômica, que por trás de cada mercadoria há um trabalhador. Por trás de cada taxa de mais-valia há horas de vida consumidas. Por trás de cada cifra de acumulação primitiva há comunidades destruídas, terras cercadas, famílias dispersas. O livro é frio na análise e quente na substância, porque a substância é sempre humana, mesmo quando a forma é uma equação. Se isso te incomodou, é sinal de que tocou no ponto certo. Porque o Capital não é um livro para consolar, é um livro para ver. E ver é o primeiro passo para qualquer coisa que venha depois. Qual é a sua versão do hieróglifo que você ainda não conseguiu decifrar? A coisa que você percebe que não está funcionando, mas cujo mecanismo você ainda não sabe nomear? Deixa nos comentários. Essa é a conversa que o Capital está tentando começar há 150 anos.